Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Vamos começar o nosso estudo de hoje, agradecendo a Jesus, né? Através de uma oração. Vamos todos juntos então elevarmos nosso pensamento e buscarmos a figura majestosa de Jesus, nos trazendo o que nós necessitamos para o nosso aperfeiçoamento, que é o conhecimento, o amor, o equilíbrio, a paz interior. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia neste planeta. Obrigado por estarmos juntos, estudando. Obrigado por termos essas informações que nos elevam, nos esclarecem e nos iluminam. Abençoa todos os irmãos que estão conosco neste momento e que em seus lares possa haver o equilíbrio e a paz. Abençoa, Senhor, principalmente os espíritos necessitados que se aglomeram em torno de nós. Que todos eles sejam muito bem amparados pelas equipes socorristas e pelos grupos mediúnicos. Em toda parte onde haja luz, essa luz possa se propagar, dando frutos de auxílio, de renovação, de melhoria. Muito obrigado por tudo e seja sempre conosco, Senhor. Que assim seja. Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade ao livro Diálogo com as Sombras. Um grande abraço a todos que estão nos ouvindo, nos vendo neste momento. É sempre uma satisfação podermos estar estudando juntos, tá? Esse livro é um livro de Hermínio Corrêa de Miranda, né? Estudioso da mediunidade, dos grupos mediúnicos, da desobsessão, da doutrinação, da mediunidade. Então, nós vamos aproveitando aí os seus conhecimentos para a gente ter mais recursos para poder ajudar, né, nas reuniões mediúnicas. A gente ainda está falando do religioso, tá, pessoal? É um tópico um pouquinho mais extenso. Então vamos lá. O meu aqui é a página 162. Deixa eu ver se é isso mesmo. Página 162. Então vamos lá, né? Dizia Paulo que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Para estes irmãos religiosos transviados, tudo convém, seja lícito ou não, desde que os ajude a alcançar seus objetivos. E assim misturam os conceitos de uma deformada teologia com os ritos da magia negra e com as técnicas da hipnose e da magnetização, realizando verdadeiras lavagens cerebrais, provocando pavorosas desfigurações perispirituais, desencadeando processos obsessivos penosíssimos, né? Que é o que a gente tem falado, né? Essas organizações voltadas ao mal, mesmo tendo um fundo religioso, mesmo se dizendo ligado à igreja, ou pertencente à igreja, ou querendo a disseminação do pensamento da igreja, né? Não é exatamente o pensamento do Cristo. Podem até usar em alguns momentos algumas frases que lembre Jesus, mas nos seus aspectos mais bélicos, vamos dizer assim, como a gente já falou, né? Como a gente já comentou. E bélicos que eu fale não por Jesus ser uma pessoa bélica, mas pela interpretação ser conduzida para esse aspecto, para esse modo de ver, né? Utilizando os conceitos de Jesus para justificar suas atitudes bélicas, né? Seria isso. Então, esses espíritos que se notabilizam pela inteligência, e durante muito tempo a igreja foi o local onde as pessoas estudavam muito, durante muito tempo na Idade Média.
Durante muito tempo, a igreja, né, os mosteiros, os conventos, eram onde se podia estudar, né? Os livros não eram permitidos fora desse contexto, né? Durante muito tempo, a igreja manteve um monopólio do conhecimento, encarcerado ali nas paredes das instituições que eles possuíam, né? Então, muitos são muito inteligentes, esses espíritos são muito sagazes, muito inteligentes. Só que esse tipo de espírito, na vida espiritual, eles acabam se vinculando a processos de magia, processos de magia negra, né? Processos de hipnose, de magnetização, né? Por quê? Porque são espíritos muito inteligentes que vão aprendendo a manipular os fluidos, vão aprendendo a manipular o magnetismo. Não falta inteligência para esses espíritos, né? Então eles vão promovendo verdadeiros cursos no plano espiritual, cursos de obsessão, cursos de hipnose, cursos de magnetização, né? Onde eles ensinam técnicas, ensinam e aprendem, né? Técnicas para alcançar os objetivos que eles se propõem, que é o poder deles, que é a ganância, né? A supremacia. Então, realmente, aquilo que a gente viu de torturas na Idade Média, e foi muito maior, pessoal, do que a história registra, viu? Eu entro muito em contatos, por questões particulares, que eu já comentei algumas coisas com vocês, eu entro muito em contato com pessoas que passaram pelas torturas, ou até que fizeram as torturas também, né? E a coisa foi muito maior do que a gente imagina. A gente ouvir as narrativas da realidade, não exatamente do que a história registrou. E a história ela se baseia em documentos. E os documentos nem sempre eles registram. Você pega, por exemplo, a ata do centro. É o que vai se ter daqui a pouco da história daquele centro. Vai ser a ata. Vocês acham que a ata vai espelhar aquele momento que o centro espírita vivenciou? Não vai, né? Então esses documentos, tem alguns livros, alguns documentos assim mais minuciosos, mais detalhistas, né? Até historiadores em certas épocas, tal, em Roma, depois séculos mais tarde, o povo hebreu, tal, tem alguns historiadores, né? O Joséfo, por exemplo, né? Flávio Joséfo, tal, foi um historiador do povo hebreu. Mas muitas vezes se baseia em documentos que não são tão minuciosos, né? Mas a gente ouvir as narrativas desses irmãos que passaram por esses processos é algo assim chocante, né? Assim também como ouvir a narrativa dos negros, que a história registra algumas coisas, mas você ouvir as narrativas do que acontecia de fato é muito mais vivo a coisa do que a gente imagina, é muito mais sofrimento do que a história registrou, tá? Os absurdos eram muito maiores do que a gente imaginava, né? Então vamos lá. Uma das infelizes criaturas a que atendemos certa vez nos contou a seguinte história. Numa existência anterior, fora atraída por uma mulher. Localizando esta agora em outra vida, não ficamos sabendo se casada ou se casada com seu antigo marido, né? O Hermínio Miranda falando aqui, atormentava livremente, com rancor e consciência tranquila, porque um sacerdote, seu amigo, a perdoava e a estimulava a prosseguir na sua deplorável tarefa, né? Isso aqui acho que até a gente já tinha comentado, né? Agora que eu estava vendo aqui. Acho que até a gente já tinha ido até aqui, se não me engano, né? Que a gente falava a respeito né? Eles estimulavam as pessoas, né? Lá no plano espiritual a perturbarem os outros, a obsediarem os outros e depois perdoavam dentro da ritualística mesmo, né? Da confissão, das penitências lá no plano inferior, onde elas se sentiam quites novamente para com a lei divina, e aí
continuavam fazendo os processos obsessivos, mais ou menos como na Terra se faz também, né? Onde se vai pedir o perdão, onde se faz promessas, onde se tem penitências, né? Você faz confissão, tem penitências, e aí para continuar caindo nos mesmos erros. E não há, muitas vezes, uma mudança consciencial, né? Não há uma mudança profunda consciencial. Existe um suposto perdão, que por um lado tem um efeito psicológico salutar, dando uma oportunidade para a pessoa se sentir melhor, mas muitas vezes sem a mudança consciencial ela volta a cair nos mesmos erros, inclusive com o tempo, de uma forma até compulsiva, né? Porque quando a gente não esclarece, quando a gente não se conscientiza, quando a gente não trabalha os sentimentos, não muda a consciência, não se determina a mudar de fato, percebendo onde errou, um perdão fácil de conquistar, ele tem o efeito de nos manter presos ao ciclo de erros repetidos, caindo numa compulsão, porque aqueles conteúdos vão ficando guardados, não trabalhados, eles se impõem repetidas vezes, né? Criando padrões comportamentais doentios, né? Então, isso acontece frequentemente. Aí, continuando, né? Há também entre eles os inquisidores, ainda rancorosos, mais fanáticos do que nunca, mantêm os mesmos processos de tortura e de encarceramento em medonhas masmorras infectas. Às vezes eu tenho contato com alguns lugares assim, dessas masmorras, desses lugares no plano inferior, né? Nessas regiões infernais, assim, às vezes a gente tem contato com esse tipo de situação. São construções no tempo e no espaço. São construções passageiras, mas que estão lá há muito tempo. São passageiras porque um dia vão desaparecer, mas terão que ser esvaziadas. Terão que ser esvaziadas. Hoje ainda tem muita gente nessas furnas, nessas masmorras, essas salas de tortura que foram plasmadas nos ambientes infelizes, né? E nós teremos que esvaziá-las todas, no passar dos séculos, nós teremos que esvaziá-las. Como que a gente vai fazer isso? Nós estamos num momento de transição, né? Muita coisa vai ocorrer, muitos espíritos não estarão mais aqui. Muitos desses lugares estão, inclusive, sendo limpos, vamos dizer assim. Muitos, a gente sabe, né? Os obras do Divaldo e outros aí dizendo, muitas regiões estão sendo, como que estão sendo compelidos a virem à tona, a saírem das suas tocas, dos seus refúgios, né? E estão pesando na atmosfera do planeta, estão pesando no psiquismo do ser humano. Muitos estão reencarnando, reencarnações muito difíceis, muitos estão reencarnando, né? E esses reencarnes são criaturas que também vão pesar no ambiente material, já estão pesando. Muitos acabam sendo responsáveis por tragédias, acabam sendo responsáveis por assassinatos em massa, né? Crimes hediondos terríveis, né? Muitos são desses que estão reencarnando há alguns anos já, né? Isso não é uma coisa que começou agora, já vem de um bom tempo, né? E à medida que vão crescendo e tomando posse das suas condições, e não são condições boas, né? Mas eles vão lembrando dos conflitos que trazem, da ânsia de dominação, da ânsia de extermínio, eles vão colocando tudo isso à mostra, né? E isso que acaba aparecendo nos jornais aí como coisas terríveis aí, em qualquer parte do planeta, porque em todo lugar eles estão reencarnando, tá? Faz parte do momento do planeta, né? Que é como um parto, onde nós vamos chegar num clímax. Nós não sabemos quando exatamente, nós vamos chegar num clímax de sofrimento, de penúria, de dores, né? De problemas morais, que nós vamos ter grandes mudanças aí,
né? Em todos os sentidos, né? Moral, geológica, climática, como já estamos tendo, né? Mas vai chegar num clímax para depois entrarmos numa fase mais amena, que nós não sabemos ao certo ainda como será, né? Nós não temos a visão exata de como será isso, né? Então vamos lá. Então aqui falava dos inquisidores, né? Ainda fanáticos, enceguecidos, tal. Quantos companheiros não socorremos apavorados, roídos pelos ratos, enceguecidos pelas trevas, ainda sentindo as sensações de estrangulamento, carregando correntes imaginárias, com os olhos ou a língua arrancados, mortos pela fome, tuberculosos, desmembrados, alienados, atoleimados, muitos sem condições sequer de chorar. Isso aqui é a expressão do que a gente vive mediunicamente. Talvez você que esteja ouvindo, talvez seja o que você também esteja vivendo nas suas reuniões mediúnicas, né, no contato com os espíritos que você socorre ou que você dá passividade. Isso aqui é a expressão do que a gente vive no momento aí 3 vezes por semana, é isso aqui, né? Muitos irmãos mutilados, né? Muitos que foram torturados. É isso aqui que o Hermínio Miranda falou. Desafiando o pensamento daqueles que dizem, né? Que não, que o espírito não sente dor, porque não tem mais corpo, então não sente dor, porque a dor é do corpo. E aí esquecem, né? É um pensamento assim interessante, porque esquecem que quem sente é o espírito, né? Não é exatamente o corpo, né? A gente costuma dizer que quem sente é o cérebro, né? A estrutura onde nós registramos é o cérebro, não é a mão, não é o pé. Na verdade, a gente, dentro das neurociências, dentro da fisiologia, a gente sabe que quem sente é o cérebro, né? Dentro do nosso corpo. Mas no fundo também não é o cérebro. O cérebro é apenas um canal ali, né? Uma central que passa as sensações para o perispírito e para o espírito. Que é o ser, na verdade, que sente, é o espírito, né? É ele que registra na sua capacidade intelectiva, senso, perceptiva, né? Todas as percepções, todas as sensações, elas pertencem ao espírito, né? Quando nós estamos encarnados, nós temos a impressão de que é o corpo que está sentindo, porque as percepções têm que passar pelo corpo, já que nós estamos na matéria, né? As percepções têm que impressionar o corpo e essa impressão chega até o ser eterno, né? Então, é um raciocínio falho no nosso modo de enxergar e na experiência que a gente tem. É uma interpretação falha, porque, na verdade, quem sente é o espírito. Você morre, né? O corpo não sente mais, porque o espírito não está mais ali. Né? Por que o corpo fica inativo? Porque o espírito não está ali. Quem dá vida ao corpo, quem capta as sensações e tudo mais é o espírito, né? Aí o corpo morre, se desagrega e o espírito continua sentindo. Como eu já disse para vocês, os espíritos dizem que na vida espiritual é onde eles mais sentem. Por quê? Porque o corpo era antes uma espécie de abafador das paixões, das sensações, dos prazeres, das viciações, né? É uma espécie de abafador ainda. Que quem sente é o espírito, né? É o perispírito, o espírito e seu perispírito, né? E com muito maior intensidade. Por isso que nós temos que aproveitar enquanto estamos aqui para controlarmos certas paixões. Porque senão elas eclodem no plano espiritual muito mais violentas, muito mais aprisionantes, né, do ser, muito mais atormentadoras do que já são aqui na Terra, entendeu? Então, nesse sentido, é uma continuidade, não é uma descontinuidade, é uma continuidade, mas lá é mais intenso do que aqui. Então, do mesmo jeito, eu falei isso para dizer, né, que do mesmo jeito, a todas as dores que nós sentimos aqui, podemos sentir lá com muito maior intensidade. As torturas, aqui a gente é torturado e morre. No plano espiritual você não pode morrer,
né? Isso é uma coisa que os espíritos me falam, que aqueles que passaram por processo de tortura nessas regiões, eles falavam, quando vocês estão sendo torturados na Terra, vocês morrem. Mas a vida espiritual não morre. E como é que faz? Só fica sentindo a dor contínua, que não tem término, vamos dizer assim, né? A não ser quando o espírito é socorrido, quando há uma mudança real. Muitos ficam sendo torturados durante muito tempo, sofrendo. E aí eles vêm falar assim, mas eu pedi, eu clamava por Jesus, eu clamava por Deus, onde é que estava esse Deus que vocês falam? Onde é que estava? Eu fui torturado muito tempo e tal, né? Só que até parece à primeira vista que se tratava de uma injustiça, né? O Espírito falando assim, a gente até fica, parece que houve até uma injustiça, né? Que a pessoa ficou lá clamando por Jesus, por Deus, e lá naquela sala de tortura, na região infernal, lá na região umbralina, né? E, né, dá a impressão assim de, nossa, ele ficou lá sofrendo sem ter ajuda e tal. Mas eram pessoas que, por um lado, elas estavam sofrendo torturas e clamando por Jesus, clamando a Deus, pedindo misericórdia, mas, por outro lado, elas guardavam ainda a intenção da desforra, da vingança, assim que saíssem de lá, né? Pegariam cada um que estão torturando eles, em que você vê uma dualidade ainda, né? Que é a dualidade do ser humano, né? A sombra e a luz, né? A luz tentando se manifestar, a dor trabalhando para ver se a luz se manifesta, mas a sombra dos instintos mais grosseiros, mais primitivos, o desejo de vingança, o ódio, aí acabam prevalecendo. Então, o que mantém elas muito tempo nessa situação é a fixação, na verdade, no ódio, no rancor, na vingança. É isso que mantém, essa intenção delas, que assim que sair dali elas vão devolver tudo que receber, né? Usam Jesus, clamam por Jesus, por Deus, tal, mas como um recurso instintivo, né? Você está sofrendo, você pede para quem você acha que pode te tirar daquela situação, né? Mas não que houve uma mudança substancial, e por isso a permanência, né? As pessoas que vão de fato mudando profundamente, pode ter certeza que elas vão recebendo o auxílio já imediato. Muitos sumiam das mãos desses irmãos torturadores, muitos desapareciam, sem que eles tivessem poder de fazer nada. Eram as pessoas que estavam realmente revendo suas atitudes, né? Querendo mudar a sua existência, né? Então a lei divina nunca é traída, nós não vamos trair a lei, né? A lei não erra, ela é justa. Então, essa base ela tem que estar sempre presente quando a gente trata desses assuntos. Porque é muito fácil nós entrarmos no pensamento de que está havendo uma injustiça, né? E que não sei, acho que Deus esqueceu de mim, acho que Deus não existe, né? Deus parece que me odeia porque me deixou aqui sofrendo. Então, é muito fácil a gente escorregar para esse tipo de argumentação, que é o argumento que esses irmãos torturadores, desviados, é o argumento que eles usam para se manterem afastados ainda da lei divina, afastados de Deus, né, do amor. Eles usam esse argumento, né, de que quando eles precisaram, Deus não fez nada. Onde é que estava Deus quando me deixou ser assassinado, quando me deixou sofrer, quando, né, deixou que minha filha fosse estuprada, né, eu fosse roubado, meu filho fosse queimado vivo? Onde é que estava Deus quando isso aconteceu? Então a gente, à primeira vista, você está conversando com o Espírito, você, opa, né? Nossa, né? Os argumentos são fortes, tal, porque realmente, né? Como é que... Só que aí você vai entendendo que eram pessoas muito comprometidas com a lei, não justificando o erro
né, de quem praticou esses crimes, né? Mas quem sofreu, isso aí já foi um drástico. Isso já foi um drástico da lei. Isso já foi um remédio amargo. Eram casos, eram casos em que até a Joana de Ângeles fala, né, que primeiro vem as provações. Se a gente não vai bem, se a gente não usa o amor, se a gente não usa a brandura, se a gente não lança a mão do perdão, se a gente não lança a mão da misericórdia, aí, depois das provas mal sucedidas, pela falta do amor, aí vem a dor, aí vem a expiação com toda a sua força, aí vem o remédio amargo com toda a sua força, cumprimento da lei, agora na base da dor, porque a pessoa se tornou surda ao amor, aos apelos do amor, né? Então, todos esses processos dolorosos, a lei, não tenha dúvida, pessoal, a lei já vinha chamando essas pessoas, oferecendo oportunidades do amor, oferecendo oportunidade de perdão, oferecendo oportunidade de renovação. E a pessoa, por muitas encarnações, muitas oportunidades, foi negligenciando, foi se esquivando dessas oportunidades, tal, até que a lei falou, não, agora vai ser na base da dor, né? Então vem numa encarnação que vai ser uma encarnação expiatória, dolorosa, vai passar por processos dolorosos, porque a sua escolha tem sido feita reiteradamente, né, por várias vezes tem sido escolhas ruins. Entre amar e não amar, tem sempre preferido não amar. Tem sempre preferido não perdoar, tem sempre preferido ofender do que ajudar, e assim por diante, né? Então, por detrás desses apelos não existem as vítimas inocentes, as vítimas que estão sofrendo sem razão, não. Ninguém vai parar nessas furnas de sofrimento, ninguém cai na mão desses religiosos aqui à toa, sem nenhuma culpa, sem nenhum processo de deterioração do seu comportamento, do seu sentimento. É sintonia, né? Se nós vamos entrando nessa frequência vibratória, acabamos sintonizando com esses processos dolorosos, né? Que funcionam para nós como uma espécie de corretivo, para que a gente volte a uma perspectiva mais saudável, mais amorosa, né? Mais equilibrada, né? Então é uma espécie de corretivo que a vida nos dá, usando aqueles que se prestam a isso, enquanto quiserem se prestar a isso, né? Que é o caso desses irmãos que ficam controlando essas regiões de sofrimento. Isso está muito bem explicado no livro Ação e Reação do André Luiz, né? Então, quem quiser pode obter mais informações detalhadas, né, a respeito dessas dívidas e cobranças e processos dolorosos no umbral, né? Ok? Então vamos lá. Todo esse arsenal alucinante de opressão e miséria tem como suporte uma teologia que lhes é própria. Seus artífices não ignoram as verdades contidas na doutrina espírita, nem têm como negá-la diante do que sabem, né? Já estão na vida espiritual, né? Mas justificam suas atrocidades com frases estereotipadas, sempre as mesmas, no fundo, embora variadas na forma. E interessante, né? Inclusive esses irmãos, quando eles se apresentam, né, religiosos, tal, uma das coisas que eles costumam falar é que nós não deveríamos estar fazendo isso que nós estamos fazendo, de entrarmos em contato com os espíritos. Então eles vêm nos alertar, falam, não continuem fazendo isso. Né? Eles sabem que os espíritos existem porque eles são espíritos, né? Eles entendem e tal. Mas continuam naquele pensamento que nós devemos deixar os mortos viver a sua vida. Na verdade, eles estão dizendo, ó, deixe que a gente fique obsediando sem vir perturbar o nosso trabalho. Vocês entendem? O interesse não é exatamente que a gente não entre em contato com eles. O interesse é que a gente não atrapalhe os processos obsessivos que eles proporcionam. Ok? Então, entendamos dessa forma, né?
sim, reconhecem, é verdadeira a doutrina da reencarnação, por exemplo. A Igreja a admite há muito tempo, dizem, mas conserva tais conhecimentos limitados a uma elite pensante, pois essas informações não devem ser transmitidas à massa popular. Realmente, isso é uma coisa que eles falam, né? Essa questão da reencarnação, de que a Igreja sabe, mas eles não podem abrir isso para as pessoas, né? Porque seria algo que geraria muita coisa ruim, vamos dizer assim. Na verdade, não é exatamente isso, né? Isso aqui é só algo para encobrir o desejo de manutenção de uma teologia tradicional, né? Sem mudanças que poderiam gerar desconfiança por parte dos fiéis, poderiam gerar dissensão, poderia gerar abandono da igreja, né? E a perda, né, do poderio desses irmãos, né? Um dia, quando conseguirem restaurar todo o poderio da igreja, esses conhecimentos serão liberados. E o Evangelho do Cristo será novamente pregado tal como é, ou seja, como eles entendem que seja. Um deles me declarou certa vez que existe pronta uma nova versão do Evangelho, cuidadosamente preparada para ser lançada no momento oportuno. Esse momento é sempre o mesmo, quando restabelecerem novamente o domínio total sobre a humanidade, tal como no passado, em que era honra concedida aos reis beijarem os pés dos papas, né? Então, o que a gente vê nada mais é do que a manifestação do desejo de poder, do desejo de supremacia, né? Que eles consideram ter perdido, né? Quando os evangélicos começaram a crescer muito, né? Foi um baque para a igreja, né? Aí o espiritismo também começou a crescer, né? Hoje em dia deu até uma diminuída, né? Mas isso também foi mal visto, né? Até combatido pela igreja e tal. Chico Xavier sofreu muito, né? Em função desse combate sistemático da igreja, né? De certos padres sob a sua mediunidade e tudo mais. Isso a gente não fica sabendo, mas quanto gera de contrariedade, né? Quanto gera de contrariedade nas pessoas, né? Nas outras religiões, por exemplo, o espiritismo, né? As coisas que o espiritismo fala, as práticas espíritas, quanto gera de contrariedade, né? Só que é uma contrariedade que não pode ser tão manifesta hoje, de uma forma tão aberta, porque demonstraria tornaria explícita uma incompreensão que seria o oposto do que as religiões pregam, né? Que as religiões, por um lado, pregam a compreensão, perdão e tantas outras coisas. Então ficaria em flagrante contradição com o que ensinam, né? Então vai mantendo aquele jogo de aparência e tal, mas ainda há muita contrariedade surda, né? Muita contrariedade escondida, que às vezes aparece aí nos vídeos do YouTube, esse ou aquele mais exaltado, manifestando, você percebe que tem apoios, né? Manifestando. Tem umas coisas estranhas acontecendo nos dias de hoje, né? Mas vamos lá. Estranhas que eu digo assim, né? Na verdade não são estranhas porque a gente vê como manifestações de um passado e de influências como essas, né? Então, mas soa meio estranho, mas a gente entende o que tem por trás disso, né? Pessoas mais fanáticas daquela religião, querendo o poderio, né? E usando de xingamentos, usando de termos chulos, né? Uma atitude odiosa, né? Falando das outras religiões de uma forma assim bastante agressiva, né? Então são coisas que a gente percebe, caramba, né? Ainda está bem próximo aí à Idade Média e não é difícil não, viu? De haver perseguições religiosas ainda, não está difícil não, viu, pessoal? A gente que se cuide, porque a coisa não está. A gente vê um pensamento meio fanático aparecendo aqui e ali, uma coisa meio, né?
e forte aparecendo, a gente precisa estar de olho nisso aí com cuidado, porque não está difícil não de surgirem perseguições assim, físicas mesmo, né? Perseguições, né, a determinados credos, né? Vamos lá. Bom, pessoal, acho que nós vamos dar uma paradinha aqui, né? Porque o tema ainda se estende e tem muita coisa para a gente conversar ainda, né? Não quero tornar cansativo o nosso estudo. Então fiquem com Deus, uma excelente semana para todos, né? Até o próximo estudo. E devagarzinho a gente vai digerindo aí, né? Essa parte é uma parte meio pesada, né? O livro todo, né? Falando de obsessão, né? Mas essa parte aí, quando trata de religiões, né? É uma parte que tem que ser com cuidado, né? Mas devagarzinho a gente vai estudando e a gente vai compreendendo a psicologia desses irmãos, tá? Então fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo. Até mais.